Está um telemóvel a tocar, que não vale a pena atender. A Ana Luísa Amaral acompanha todas estas correntes e o verbo no passado ainda fresco foi abordado então pelo Israel. Em minha defesa vou só dizer, tendo em conta a minha antiguidade, eu faço parte daqueles que ainda viu, não vou dizer se bem ou mal, touradas na televisão. E havia um momento, às vezes, quando chegava à parte do toureio a pé, em que um senhor desconhecido e trajado à civil, portanto sem aqueles fatos mariquinhas que os outros usavam, saltava e ia torear. E era chamado o espontâneo. Que eu acho que é uma palavra bonita para alguém que, com certeza que era louco, porque normalmente acabava com uma coronada e a coisa corria mal. Não me levem a mal, mas eu hoje nesta mesa, porque não tive tempo de a preparar, sou um bocadinho espontâneo. Só espero que os autores daqui presentes não usem a mesma linguagem física do touro, mas pronto. Qualquer mesa nas correntes descritas, que são um belíssimo exemplo da descentralização, não só geográfica, mas mental também, mas é inevitável que estas mesas, em qualquer altura, passem por Lisboa. Não sei se felizmente ou infelizmente, só temos um representante de Lisboa nesta mesa, e é alguém que eu me habituei a admirar como poeta, que tenho alguma pena de não ter tido como professor, embora sejamos os dois da mesma criação, a belíssima Colheita de 1960, e ainda por cima, também para me irritar, o Israel irrita-me porque tem 22 anos. Este senhor à minha esquerda irrita-me porque, além do mais, também faz poemas para canções, que é uma coisa que eu adorava fazer, mas também não sei. Esteve a caminho de ser médico, não sei se perdeu um grande médico, mas alguma coisa ficou, porque ele tem um livro chamado Paliativos e tem outro livro chamado Manual de Cardiologia. É verdade. E depois, não sei também se perdeu um jurista, porque ele tem outro livro ainda, que é uma das expressões mais usadas, não sei se bem ou mal, que é a pena suspensa, que é uma coisa a que nós estamos muito habituados em Portugal. Quando vêm falar na sobrelotação das prisões, eu fico sempre a pensar, mas quem é que lá está? Porque são todos condenados com pena suspensa, não sei quem vai preso. Mas também não sou justicialista, não me indago. Isto tudo para vos dizer que vamos ouvir o professor Fernando Pinto do Amaral. Obrigado, João. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui. Foi um prazer ouvir o Israel. E é um prazer estar aqui com os meus companheiros de mesa e com este moderador, que é o João Goberni, por quem eu também tenho uma grande admiração há muitos anos. Queria agradecer à Manela Ribeiro, ao Luís Diamantino, a toda a organização das correntes descritas que há muitos anos já se realizam aqui na Póvoa de Varzim. É sempre, de facto, um prazer estar na Póvoa, porque eu penso que as correntes têm um ambiente muito particular que não existe em mais nenhum festival literário. Esta é a verdade e foi isso. Eu tenho alguma experiência deste género de encontros literários. Ultimamente evito ir a tantos festivais literários, acho que até há uma profusão de festivais que provavelmente, não sei se redunda para muito bem da literatura ou não, não sei, não tenho algumas dúvidas sobre isso, mas aqui as correntes de facto têm um clima especial, isso é verdade. Ainda por cima este ano tivemos a benção de ter assim uns dias de sol, com umas tardes agradabilíssimas, que me parece que estamos em fevereiro. Dito isto, também ainda queria sublinhar duas coisas prévias antes de falar do verso e do tema que nos traz aqui. Vou tentar não exceder 10, 15 minutos também nesta intervenção. Que é a homenagem que estão a fazer quer à Agostina Bessa Luís, quer à Ana Luísa Amaral. A Ana Luísa, evidentemente, sentimos-la também nos temas das mesas, portanto, iremos já falar sobre isso por causa do verso dela. Mas quanto à Agostina, também queria lembrá-la aqui, porque tenho, graças à meteorologia favorável, tenho dado umas voltas a pé pela Póvoa de Varzim e, de facto, conseguimos ver frases da Agostina, imagens da Agostina, presença da Agostina aqui na Póvoa, para onde ela também vinha de férias, e portanto para mim é um gosto especial ter essa presença
viva da Agostina e das palavras da Agostina em cada loja e em cada momento em que estou aqui na Póvoa. O verso da Ana Luísa que nos traz aqui, e eu, depois de passagem, trago uns tópicos, evidentemente, depois de passagem até a uma das questões que o Israel abordou, também irei abordar, que é uma questão fundamental, mas tem a ver de facto com o que é o passado. Tudo é passado, o presente, o futuro, o verbo no passado ainda fresco. Estávamos aqui a falar agora mesmo antes da mesa com a Judite, o ainda fresco. Até que ponto é que ele ainda está fresco? O passado mais recente, o passado mais longínquo, o passado histórico, o passado, no caso que o Israel focou, o passado colonial, mas todo o nosso passado coletivo, individual, familiar. O que é o passado e porquê é que o passado nos interessa tanto? E nesse sentido, a primeira coisa que eu vou dizer aqui é que tudo é passado. Isto é, nós próprios que estamos aqui já somos passado, vamos ser passado. Amanhã já vamos ser passado, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 10 anos, daqui a 100, 1000. Isto tudo que nós estamos a viver agora é passado. E nesse sentido, olhar para o passado é também confrontá-lo com o presente. O presente, até que ponto é que o passado nos é útil para o presente? Eu quando vi o verso da Ana Luísa lembrei-me de outro do Eugénio, porque o Eugénio também é um poeta da minha predileção, e lembro-me sempre daquele poema em que ele diz, numa situação amorosa, é verdade, mas o verso é fabuloso, o passado é inútil como um trapo. Isto é qualquer coisa que o Eugénio... Eu nunca me esqueci desse verso, nem desse poema, que é um dos grandes poemas do Eugénio, não é? E ele está-se a despedir, adeus, não é? E olha, o passado é inútil como um trapo. Será que o passado nos é inútil como um trapo? O passado ainda fresco? O passado já mais longínquo? Já não está fresco? Quando já não está fresco, ou está consolidado com uma tinta, ou então já está a ficar... Quando nós temos um produto alimentar que já não está fresco, já não percebem? Portanto, o passado... O que é que interessa remexer no passado também? É outra questão que o passado nos coloca. Eu coloco muitas vezes isso porque porque todos nós lidamos, e o João é exatamente da minha criação, e às vezes quando olhamos para trás, coisas que guardamos, cartas, postais, que nós ainda somos do tempo dos postais e das cartas, será que vale a pena? O que é que deitamos fora? O que é que guardamos? A organização, para mim pelo menos, e desculpem-me aqui os mais jovens, o Israel foi maravilhoso e é maravilhoso porque é mais novo que a minha filha e é realmente o caçula das nossas correntes e as pessoas jovens não se confrontam com isso, mas eu confronto muitas vezes, por exemplo, já com coisas que hei de fazer ao meu espólio, o que é que eu faço com as coisas que tenho, o que é que aquilo interessa a alguém, não vai interessar a alguém, vai interessar a quem? Eu acho que muita gente que está aqui, os mais velhos de nós, já se estão a confrontar com isso. E nós, de facto, quando nos confrontamos com o futuro e perante o passado, sentimos alguma inutilidade do passado. Eu sinto que o passado tem significado para mim, para as pessoas da minha geração, mas depois, a partir de um determinado momento, aquilo já não vai querer dizer nada a ninguém. O que é horrível, mas é real, é real. E aí estou muito solidário, deixem-me só fazer este parênteses, referir a Maria do Rosário Pedreira, não pelo livro de poemas, mas por um livro de que eu gostei muito, porque a atitude dela nesse livro, em certas coisas, um bocado melancólica, assim, um bocadinho amarga, é muito parecida com a minha, que é um livro de crónicas chamado Deus Futuro, e de facto eu sinto muito aquilo que de facto nós olhamos perante o futuro. Havia uma expectativa da nossa geração, que é a minha também, da Rosário e do João, que de algum modo que de algum modo não se realizou de outra maneira ou não se realizou. O futuro, há uma característica do futuro que é muito interessante perante o passado, é sempre diferente. E alguém dizia numa mesa ontem, ou então foi numa conversa, daquelas conversas que temos às refeições, e é também outra das qualidades das correntes. As correntes permitem um convívio entre nós que é tão ou mais importante do que a participação nos atos ditos oficiais ou culturais. Eu costumo dizer, quando andei na faculdade, nas várias faculdades, querem medicina, querem letras, e ainda hoje os meus alunos deveriam, acho que isso é o mais importante, metade do conhecimento que se adquire neste género de eventos, ou por exemplo quando se tira um curso, é o convívio com os colegas e é aquilo que se absorve do convívio com quem está ao nosso lado, fora dos atos ditos oficiais ou oficiosos. E nesse aspecto, penso que foi numa conversa que tivemos
ontem referíamos isso, quer dizer, a ideia de um certo impasse a que nós chegamos, geracionalmente, para os mais novos, que é um bocadinho parecido com a geração punk, que é o no future, não é? E, portanto, o adeus futuro, a ideia de que o futuro não vai ser tão brilhante nem tão risonho como nós imaginamos, nós os da nossa geração, e que o futuro, de qualquer modo, é sempre diferente do que nós o podemos prever. Ninguém pode prever o futuro. Se há 20, 30, 40 anos, por exemplo, só para dar este exemplo que é muito banal, mas toda a gente percebe o que eu estou a dizer quando eu disser isto. Se há 30 anos, quando acabou a Guerra Fria, quando o Gorbachev e o Bush pai fizeram aqueles acordos e acabava a Guerra Fria, todos eram amigos e o mundo ia entrar numa era de... O Fukuyama falava do fim da história, éramos todos... E agora, 20 ou 30 anos depois, estamos com uma guerra, estamos outra vez com os blocos, tudo outra vez. Ninguém podia adivinhar nessa altura isso. Portanto, não sei o que é que vai acontecer daqui a 20 ou 30 anos, não é disso que estamos a falar aqui hoje é para falar do passado. Eu, se me ponho a falar do passado, é complicado, porque estou numa fase em que estou a viver uma contradição de algum modo, até na escrita, de certa maneira, em que, por um lado, estou muito aberto aos mais jovens, sinto que os mais jovens têm imenso para me ensinar, não concordo nada com aquelas pessoas que dizem os mais jovens já não sabem nada, são muito incultos, são horríveis, são ignorantes, nada. Acho que os jovens sabem outras coisas que nós não sabemos, fazem outras coisas que nós não fazíamos, têm outro tipo de conhecimentos que nós não tínhamos, e nós temos de aceitar isso. Mas, por outro lado, também é verdade que, quando me apanham com aquela bossa mais, assim, um bocadinho mais virada, eu estou a transformar em certos aspectos num velho do Restelo. Eu não sou do Restelo, mas de facto, sou mais de Alvalade, Entre Campos, Severo do Voga, mas de facto, estou a ficar um velho do Restelo, no sentido em que, quando me dizem, olha, agora fazes não sei o quê, tens aqui uma app, não sei o quê, e se fores à plataforma consegues não sei o quê, mas eu desconfio das plataformas e das apps e não sei o quê, e todo este admirável mundo novo, a mim, assusta-me um bocado. Os temas que têm aqui sido debatidos no outro dia, também logo no primeiro dia, no segundo, acho que é importante, falou-se aqui disso, e vai-se falando sempre, vai-se falar cada vez mais da inteligência artificial, são temas... E na faculdade com os meus alunos é um tema que nós abordamos muitas vezes, agora a propósito desta nova coisa que está na moda, que é o ChatGPT, é um tema que eu, graças a Deus, não padeço, porque eu dou escrita criativa. E os meus alunos de escrita criativa, eu procuro que eles sejam o mais diferentes possíveis uns dos outros, portanto, o mais completamente diferentes, loucos, originais, e portanto, o ChatGPT o que ensina a fazer são aquelas coisas todas muito homogéneas, muito iguais umas às outras, aquele tipo de ensaios académicos que agora pouco a pouco vão ser todos iguais, cada vez mais com o ChatGPT, e portanto não interessam a ninguém. Na realidade, o que me parece que a inteligência artificial vai fazer é uma homogeneização, vai homogeneizar uma série de conhecimentos, mas depois aquele tipo original, louco, e a Rosa Monteiro, enfim, é um dos temas que ela tem tratado, a loucura, a diferença, qualquer coisa que nos torna completamente diferentes de toda a gente, isso penso que estará ainda no campo das artes e da literatura, que não estará, digamos, não será tão depressa vítima da inteligência artificial nesse aspecto. Mas, apesar de tudo, a grande questão que o Israel colocou e que eu queria aqui deixar também à vossa consideração, em relação ao passado, é, olhando para o passado, isto pode-se passar coletivamente como povo, mas também individualmente, para nós, para a nossa família, para os nossos... É aceitar, olhar para trás, todos temos uma história. A história não é, digamos, existe, está lá. Não, e nós ou temos de aceitar, lidar com ela, olhar para ela, às vezes revê-la, recusá-la, há quem a recuse, há quem ponha a cabeça na e diz, não quero ver isto, não aceito isto, isso não aconteceu. Estamos a confrontar-nos agora com isto, com estas últimas notícias da Comissão da Igreja Católica, tudo isso. Não aconteceu, há sempre aquelas pessoas que põem em cima cortina. Não, vamos falar de outra coisa. E isto acontece muito em muitos aspectos da vida, no coletivo, no individual. Quando nós dizemos, estamos a falar com alguém, podem ser nossos amigos de há longos anos, e estamos a falar de um assunto e de repente a pessoa diz, não vamos falar disso agora, muda de assunto, não posso falar disso, senão começa a ficar... E então sentimos que há ali qualquer coisa, tocámos ali numa corda sensível que, a nível individual ou coletivo, pode ser coletivo, como no caso que o Israel referiu, não é? Pode ser um passado coletivo
neste caso um passado colonial, mas pode ser simplesmente um passado individual, coisas que nós fizemos na vida e de que não nos orgulhamos, coisas variadíssimas, umas mais pequeninas que não têm importância nenhuma, para nós parece que têm muita, mas ninguém ligou nenhuma, não foi nada de grave, outras que pelo contrário as pessoas deram muita importância, fazem parte do nosso passado e nós temos de as aceitar. Não sei qual é a vossa posição sobre isso, eu gostava que depois no público alguém falasse sobre isso, porque o verso da Ana Luísa, já estou quase a terminar, porque o verso da... 3 minutos e já termino. O verso da Ana Luísa leva-me muito a isso, para mim, o verbo no passado, eu olho para o passado e olho hoje para o meu passado, que já chegámos a uma idade, sem ser ainda muito provecta, já é uma idade que permite começar a olhar um bocadinho para trás, e ver as coisas que eu fiz, incluindo obra, coisas que eu escrevi ou não, e das quais ainda me posso minimamente orgulhar, e outras que eu digo, mas como é que eu fiz isto? Com quem? Mas esta pessoa não sei o quê, mas o que é que isto... E isto é qualquer coisa que eu acho que é muito importante nós fazermos na vida perante a história, perante a nossa própria história. Porque, também como aqui foi dito, penso que também pelo Israel, tudo serão histórias. Isto é uma frase banal, é uma citação, creio que até de Humberto Eco, que é muito citada, mas que é muito verdade. Nós um dia vamos ser histórias. Vai-se contar uma história sobre aquela pessoa que não sei quê. As pessoas que eu vejo aqui à minha frente, este público, um dia, todos nós, os que estamos aqui, quando nós já tivermos desaparecido, e daqui a 50, 100 anos, os nossos netos, bisnetos, aquele tipo era a minha tia-avó que não sei o quê, olha, há uma história sobre ela que ela uma vez foi não sei o quê, não sei o que mais. Essas histórias, isso é o tal verbo no passado. E a literatura o que faz é olhar para isso e transformar, porque nunca é a mesma coisa. Há uma frase de que eu gosto muito do Paul Auster, que é realmente quando nós estamos a contar uma vida, nunca conseguimos contar uma vida. É impossível fazer a biografia de alguém. Em última análise, no limite, é impossível. Eu estou com muita curiosidade de ver a biografia da Natália, já agora, da Filipa Martins, que é uma biografia, ao que parece monumental, com centenas de páginas, e fazer uma biografia é isso, João, porque a Natália tinha imensas dimensões, de certeza que a biografia poderá abordar muitas, mas há sempre quem tenha conhecido a Natália que vai dizer, mas isto ainda não é, eu lembro-me de uma coisa da Natália, não é bem isto, não é... Escapa sempre qualquer coisa. E essa noção de que alguma coisa escapa à literatura e àquilo que nós, digamos, conseguimos através das palavras, mas são os instrumentos que nós temos, é para mim uma noção, por um lado, melancólica, mas por outro lado, enfim, também me permite que nós tentemos sempre, porque naquele momento em que alguém dissesse o livro perfeito já está escrito, nós deixávamos de escrever. Nesse sentido, sobre o apagar o passado, também para introduzir aqui um elemento um bocadinho mais picante e mais, também para não ser só acima, queria só deixar esta questão que é muito importante quando se fala do passado na literatura, que são aqueles escritores que, ao republicar um livro, e isto é muito engraçado, e com isto termino mesmo, só deixar esta nota, os escritores que mantêm ou que apagam as dedicatórias. É muito engraçado aquele escritor que faz uma terceira, quarta edição, quinta edição, nós lembramos-nos que estava dedicado a uma pessoa, de repente deixou de estar, ou passa a estar dedicado a outra, o mesmo texto que foi escrito há não sei quantos anos, para aquela pessoa, obviamente, primeiro a quem estava dedicado. E isso é qualquer coisa que a mim, coloca a questão exatamente no ponto nevrálgico. Realmente reescrever a história, reescrever a vida, como o Stalin fazia nas fotografias e apagava aquele rosto porque já não interessava. Eu nunca fiz isso e, portanto, eu aceito a história toda, com o que ela tem de bom e de mau. Penso que o fundamental é termos de nos aceitar Israel, com o bom e o mau que nós fizemos, os nossos antepassados que andaram lá a fazer tropelias e coisas más, mas que é a nossa história, temos de aceitar. Não há outra maneira, não vale a pena também branqueá-la, revê-la, fingir que não existe, fingir que está tudo bem. Mesmo quando não está, vamos falar sobre isso. É a minha posição. Muito obrigado a todos, para já fico.